Bom, vamos tentar agora ver um pouco. Vamos usar aquela topologia sobre ultrafiltros que a gente fez para mostrar, no caso dos naturais, que isso dá o beta omega. Então, só para explicar o que eu vou fazer, você começa com os naturais, olha a ordem parcial dos abertos não vazios, dos conjuntos não vazios de ômega. Isso aqui te dá os ultrafiltros de ômega. Eu vou mostrar que esse espaço é o beta omega, tá? O homeomorfo beta omega. Tudo bem? Lembrando que o beta omega ele é um compacto Hausdorff que contém o ômega densamente, né? O ômega é denso dentro desse cara e ele tem a propriedade de extensão de função contínua, né? Se você pegar uma ômega, uma função f do ômega no intervalo 0, 1 qualquer, que teria que ser uma função contínua, mas qualquer função aqui é contínua, você consegue estender ela para um f-til que sai do beta omega inteiro. Tá? Então a gente tem que mostrar essas coisas. A primeira coisa que você tem que mostrar é mostrar, bom, você quer mostrar que o ômega é denso nesse seu espaço, então você teria que mostrar isso aqui. Ultrafiltro de ômega. O que nem é verdade, isso não é verdade, certo? Então, tipo, se você tentar mostrar isso aqui exatamente, não. Mas a gente quer mostrar que a coisa é homeomorfa a isso, né? A gente quer mostrar que isso aqui é homeomorfo ao beta ômega. Então, na verdade, não é o ômega que está lá dentro. A gente vai conseguir mostrar simplesmente que tem uma cópia dos naturais lá dentro desse cara, esse sim aqui contido, e esse cara são homeomorfos. Então aqui a gente não consegue, mas esses dois aqui são homeomorfos. E quem que é? Lembra que, dado um conjunto qualquer, se você fixa um elemento, então vamos pegar, nos naturais a gente chama de n, se você fixar um nzinho qualquer, você consegue definir um ultrafiltro principal que contém esse n, que é o que? São todos os a's que estão no seu espaço, no meu caso meu espaço é ômega, de forma que o n pertence a A, certo? Isso aqui é um ultrafiltro. Esse cara aqui vai ser o meu n. Vou fazer assim, ó, o n é igual ao n ômega. Lembra que o ômega, o que, que é? Ele é um conjunto enumerável com todos os pontos isolados. Então, se você arrumar um conjunto enumerável com todos os seus pontos isolados, eles são homeomorfos, porque a abjeção, qualquer abjeção entre eles é contínua com a inversa contínua. Então a gente só tem que mostrar que esses caras são pontos isolados. E de fato são, né? Porque se você olhar, pega o unitário do natural e toma o asterisco dele. Lembra o que, que é isso, né? O que a gente faz são todos os ultrafiltros que contêm esse conjunto. Todos os ultrafiltros que contêm esse conjunto é exatamente só o N. Tá? O único ultrafiltro que contém o unitário do N é o N. Tá? Isso aqui é fácil. Então acabamos de mostrar que esses caras são todos isolados, ele é um conjunto numerável, então eles são homeomorfos. Então a gente já conseguiu mostrar que o n está lá dentro e o n é homeomorfo a ômega. Beleza? Você teria que mostrar que o n é denso, né? Você tem que mostrar isso aqui, que o fecho dele dá todos os ultrafiltros. O que você faz? Pega um aberto básico qualquer, não vazio. Tudo bem? Se ele é um aberto básico não vazio, quer dizer que o A é diferente do vazio. Então existe um n que pertence a A, certo? Bom, mas se esse n que pertence a A, repara que então o n pertence ao A estrela, por definição de todos esses caras. Eu estou indo e voltando com aquela dualidadezinha, né, do tipo, o que quer dizer o A estrela aqui toda hora. Se você não está acostumado com isso aqui que eu estou falando não faz nem sentido. Mas se você tentar escrever, sai com calma. Sai um pouquinho de calma ali, sai. Tá bom? Então todas essas partes aqui elas são relativamente tranquilas. Elas podem ser um pouco confusas, mas elas são tranquilas. O que falta é a gente conseguir mostrar agora a propriedade da extensão de funções. Então o que eu faço? Eu começo com uma função qualquer, que sai de ômega e chega no intervalo 0, 1. Lembrando que qualquer função que você pega aqui, ela é contínua. E aí eu defino o seguinte, fixa, eu tenho que falar o que, que ela vai ser, a estender ela para todos os ultrafiltros. Então agora eu pego um ultrafiltro qualquer, não principal, né? Então um que não está naquele n que a gente acabou de definir. E aí, para cada azinho que está dentro do U, né, o U é um feito de subconjuntos de ômega, a gente define isso aqui, ó, F azinho como sendo o Fn, n pertencente a e toma o fecho disso. Tá bom? Lembrando, isso aqui é um subconjunto, né? Isso aqui está dentro do intervalo 0, 1. Tá certo? Então, isso aqui é um fechado, certo? Ó, peguei todos os pontos que estão dentro do meu U, todos os pontos que estão. Peguei um conjunto dentro do meu U, então isso aqui é um subconjunto de ômega, certo? E aí peguei a imagem desse subconjunto de ômega e tomei o fecho. Então isso aqui é um fechado dentro desse compacto.
Se você tomar um certo cuidado, na verdade essa parte aqui nem precisa muito pensar muito, só com um pouquinho de prática de topologia, você percebe que a intersecção disso é não vazia, tá? Porque a intersecção entre os As vai ser não vazia, por ser filtro, então essa intersecção automaticamente, a intersecção finita desses caras é diferente de vazio, e eu tenho compactos, porque eles estão no intervalo 0, 1. Então, na hora que você fizer a intersecção de todos eles, esse troço aqui vai ser não vazio por compacidade do intervalo 0, 1. Tá? Então, você consegue mostrar esse negócio aqui. E mais que isso, você consegue mostrar que esse cara é unitário. Aqui é pela maximalidade do ultrafiltro. Tá bom? Então, tipo, aqui tem que fazer uma continha, você tem que ele é unitário. Uma vez que ele é unitário, o que acontece? Então, quer dizer que esse troço aqui ele é igual a um x dentro do intervalo 0, 1. O que é a coisa mais natural a ser feita agora? Defina que f til desse u é igual a esse x. Tá bom? Esse x que é o único elemento que está nessa intersecção aqui que saiu de uma maneira relativamente natural. Aí você mostra que a função é contínua. Tá? Não é muito difícil depois mostrar que a função é contínua. É contínua. Tá bom? Então, mas essa aqui é a ideia. Então, você tem um jeito de estender meio naturalmente, e aí você tem uma extensão relativamente natural e ela sai a continuidade. Tá bom? Eu quero fazer aqui, vamos aproveitar isso aqui para fazer agora algumas aplicações sobre o beta ômega. Para fazer isso, eu preciso de uma proposição antes que vai deixar as coisas um pouco mais fáceis, que é o seguinte: se você pegar o espaço ômega elevado a i, onde i, o tamanho do i, é menor ou igual que o contínuo, esse espaço aqui é separável. O que eu quero dizer com isso? Você pega o ômega, com a topologia usual dele, então pontos isolados, faz o produto dele por ele mesmo quantas vezes? Até contínuo vezes. Tá? Menor ou igual que contínuo vezes. Então é ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, até contínuo vezes. Tudo bem? E isso tudo no final vai dar um espaço separável. Tá? Em geral, o pessoal faz que produto de separável é separável. Aqui a gente está estendendo esse conceito, vai fazer para o caso de ômega, mas a gente vai tirar como corolário esse outro, que o produto até contínuo ainda dá separável. Tá? Curiosidade, depois a gente vai conseguir ver lá para frente que se você passar de contínuo aqui, aí estraga, aí deixa de ser separável. Mas até contínuo dá separável. É um resultado bacana aqui. Tudo bem? Então vamos tentar fazer esse negócio. O que eu vou fazer para tentar provar isso? Qual é o truque? Você pensa primeiro que o I, sem perda de generalidade, você pode pensar que o I é um subconjunto dos reais, certo? Porque ele é um conjunto de tamanho menor que o contínuo. Qual é a topologia que você põe aqui, que você põe aqui em cima, não faz diferença nenhuma, só quantas vezes você fez. Então vamos pensar que ele é subconjunto dos reais, que vai facilitar aqui a nossa conta. Tá bom? Pode ser os reais inteiros se ele tiver tamanho contínuo. Pode ser menos. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fixar intervalos I1 até IN, que eles têm duas propriedades. Eles são disjuntos, tá? E eu posso até pensar que eles estão aqui listados na ordem, certo? Esse aqui são, como eles são disjuntos, né? Eles não se encavalam, então você pode pegar aqui que é o menor intervalo, depois outro, depois outro, depois outro. Então vamos pensar que eles estão até na ordem que vai facilitar a nossa vida para fazer o desenho, e com extremos racionais, tá? Então disjuntos, extremos racionais e estão na ordem. E eu vou pegar a n não, desculpa, A1, a n são naturais, tá bom? E aí eu vou definir, baseado nesses caras, uma f. Então aqui vai ficar uma coisa feia, porque tudo isso aqui é índice da f, tá bom? Então, para cada conjuntinho desses que você pegou, e para cada conjuntinho ênuplo aqui que você pegou, você vai definir uma f, que vai morar aqui. Como? Daqui a pouco a gente vai ver, mas eu só quero argumentar com vocês que é o seguinte: repara que aqui, se eu vou pegar os intervalos com extremos racionais, um intervalo com extremo racional tem inumeráveis possibilidades. E uma ênupla de intervalos racionais, inumeráveis possibilidades. Aqui embaixo são números naturais só, ênupla também, certo? Então aqui também só tem inumeráveis possibilidades. Então a quantidade de índices que está aparecendo aqui é inumerável. Então eu vou definir uma quantidade inumerável de funções, que vão ser as que vão ser densas. Tá bom? Então essa quantidade, essas funções aqui que eu vou definir, vai ser o meu conjunto denso aqui dentro. Como é que vai ser essa função?
O desenho dela é muito mais simples do que a escrita dela. Como é que você pode representar esse conjunto, é, esse produto? Você está fazendo o seguinte: como é que é o ômega elevado a esse i? Você está fazendo, cada uma dessas colunas que eu estou desenhando é uma cópia de ômega. Quantas cópias você tem? Até contínuo, né? Do tipo, vamos, sei lá, fazer o pior caso que seria contínuo. Só que a gente está representando o contínuo como sendo os reais aqui embaixo, certo? Um subconjunto dos reais, é esse, não é o i aqui, mas, bom, é esse i aqui de cima, que está dentro dos reais. Qual que vai ser a minha ideia para representar essa f como sendo esse produto? Você olha onde é que estão esses intervalos. Então vamos supor que o meu in, meu i1, é esse intervalo aqui. Tá bom? Então aqui está o meu i1. Eu tenho que pôr mais uma cópia dos naturais para ficar mais interessante. Vamos pegar que agora o meu i2 é esse aqui. Ó. Pega esses três aqui. Esse é o meu i2. E o meu i3 vai ser esse aqui. Vou fazer só com 3. Tá certo? Então, ó, aqui é meu i1, aqui é meu i2, aqui é meu i3. Eu vou olhar aqui agora o que são esses caras que têm a mesma quantidade. Isso aqui são números naturais. Aqui é A1, então quer dizer que todas as coluninhas que aparecerem no meu A1, eu vou definir, no meu I1, desculpa, eu vou definir como sendo A1. Então isso aqui é a minha altura A1. Aqui no meu I2, eu vou falar que essa função dá A2. Então esses caras que eu marquei aqui em cima são A2. E aqui vai ser o meu A3. Então sem esses dois aqui, vai ser o meu A3. Então, o que quer dizer isso aqui? A minha função, lembra, porque a gente tem que fazer, se você pensar agora quem que são os elementos que está dentro desse troço, cada função que tem aqui é uma função que sai do i e chega em ômega. Então, eu estou tentando definir quem é a minha função. Minha função, eu vou falar que se o meu ponto no domínio aqui estiver dentro do i1, ela vale a 1. No meu i2, ela vale a 2. No meu i3, ela vale a 3. Todos eles valem isso aqui. Tá? Nos outros pontos, né, que não estão em nenhum desses intervalos, porque esses intervalos não precisam cobrir a reta inteira, ou meu i inteiro, né, que a gente tinha no começo, você põe o que você quiser. Põe um valor fixo, seu número favorito, sei lá, 42, por exemplo. Tá bom? Então você fala que ela é constante igual a 42 no resto, e aqui você põe que ela vale essas coisas. Esse conjunto é denso, tá? No produto inteiro. Ele é numerável pela discussão que a gente fez antes. E a densidade sai por quê? O que é um aberto básico nesse cara? Vamos fazer só um desenho aqui rapidinho. Então, você tem esse monte de pontos aqui para cima. O que é um aberto básico? O aberto básico é você fixa uma quantidade finita de coordenadas aqui embaixo e fala quanto que elas valem aqui em cima. Se você já tem prática com produto, é isso rapidamente. Se você não tem prática, você tem que pensar um pouquinho, mas é só fixa uma quantidade finita de coordenadas aqui embaixo e fala quanto que ela vale aqui em cima. Bom, aí o que você faz? Arruma um intervalo que contém esse pedaço, um intervalo que contenha esse e um intervalo que contenha esse. Certo? Todos disjuntos que você consegue. Fala que ela vale constante nesse aqui, constante igual isso aqui, constante igual isso aqui. É essa função que você acabou de definir, está dentro do intervalo básico que você pegou, mostramos a densidade. Tudo bem? Assim, então isso aqui não sai com muito problema. Então a gente tem esse primeiro resultado. Então deixa só eu deixar ele aqui enunciado direitinho. E eu vou apagar a minha demonstração porque eu vou pôr o corolário dele, que é na verdade o que a gente vai usar. Qual que é o corolário dele? O corolário dele é que se você tiver uma família xc, xi menor que c. Então você tem contínuo. Vamos fazer até melhor que isso, vai. Que não precisa ser assim. Vou fazer menor que k. Com k menor ou igual que c. Então eu vou pegar uma quantidade até contínua de espaços separáveis. Então o produto desses caras é separável. Tá certo? Então esse produto aqui vai ser separável. Então produto de até contínuo espaços separáveis é separável.
Não sei se você viu isso aí no seu curso de topologia, mas a gente aqui já consegue fazer essa brincadeira que é um pouco mais forte aí. Então, tipo, aqui a gente está fazendo um detour porque são resultados puramente topológicos aqui. Qual que é a brincadeira? O truque aqui é para cada xi, você tem um dxi contido dentro de xi, que é denso numerável. Tá certo? Aí a função natural que sai do produto de ômega e chega no produto dos dxis, fazendo o que você espera, né? Você pega só uma enumeração desses caras e leva coordenada a coordenada. A função aqui ela é contínua e sobrejetora. Esse cara sendo separável implica que esse aqui é separável. A imagem de um separável é separável. Só que agora você repara que esse cara ele é denso no produto inteiro. Então, se você tem que uma coisa é separável e dentro de um conjunto, esse conjunto é se um conjunto é separável e é denso num outro conjunto, esse outro conjunto também é separável, certo? Então aqui é só transitividade e separabilidade, usando a densidade. Tudo bem? Então aí você tem esse resultado. Isso aqui eu quero usar para tirar um corolário interessante, que é o que? Vamos já juntar agora todas essas informações. Eu vou tirar aqui o tamanho do beta ômega é 2 elevado a c. Certo? Por que a gente tem isso? Ó, por um lado, a gente tem que o beta ômega, como a gente viu, ele nada mais é que o espaço dos ultrafiltros de ômega. Certo? Mas o que é um ultrafiltro? O ultrafiltro ele mora aqui, certo? Em partes estrela. Ele é feito de subconjuntos não vazios de ômega. Ou seja, o ultrafiltro de ômega, isso aqui está contido em partes estrela, se você quiser, de partes estrela de ômega, certo? Bom, mas e o tamanho disso é 2 elevado ao contínuo, né? Porque isso aqui é contínuo, então 2 elevado ao contínuo. Você tem que, então, esse tamanho desse cara é menor ou igual. A gente já tira de cara que esse tamanho é menor ou igual que esse aqui que a gente queria tirar. Falta outra desigualdade para a gente ver que vale a igualdade. Para tirar o outro lado, o que você faz? Considera esse espaço aqui. Eu vou pegar o intervalo 0,1 elevado a ômega. Então, isso aqui são todas as funções que saem de ômega em 0,1. Todas elas são contínuas, certo? Vou chamar isso aqui de C só para a gente ficar com uma notação menos feia. Tudo bem? Repara que se você fizer 0,1 elevado a esse C, esse troço é separável, porque esse negócio aqui tem tamanho contínuo. Né? Você tem ômega funções que saem daqui, então isso aqui está fazendo 2 a ômega é ômega. Você consegue fazer a conta aqui e você vê que esse negócio tem tamanho contínuo. Então isso aqui tem tamanho contínuo. Então esse cara aqui, pelo resultado que a gente acabou de fazer, é separável. Tá certo? Bom, mas se ele é separável, tem um D contido aqui, que é um denso enumerável aqui dentro. Tudo bem? Se ele tem um denso enumerável aqui dentro, pega a função que sai de ômega e chega em D, que é sobrejetora. Pega uma função qualquer aqui dentro, que sai aqui e chega em D e é sobrejetora. Lembra que essa função ela é contínua, tá certo? E como ela é contínua, ela tem uma extensão para beta ômega que chega aqui. Nesse D. Tudo bem? Você consegue. Não, desculpa. Você tem essa função que tem aqui dentro, mas em particular esse D está contido nesse espação aqui, 0,1c. Então você consegue estender essa função para 0,1c, né? Porque aqui é compacto, na verdade. Então a extensão de funções contínuas lá do. Eu acabei não comentando isso lá na hora, mas extensão de função contínua no beta ômega
beta x, na verdade. Não só você consegue estender qualquer função que chega no intervalo 0, 1, mas qualquer outro compacto. Tá? A gente vai usar isso aqui, eu acabei esquecendo de falar naquela hora. Mas a mesma demonstração que a gente fez aqui serve para esse outro caso. Então você consegue estender para qualquer outro compacto que você tem. Então você tinha essa função que chegava em D, que está dentro desse cara. Olha então essa aqui como sendo uma função que sai de ômega e chega aqui. Tá? Mas aqui é sobrejetor em D. Eu consigo estender ela para o beta ômega para chegar aqui. Só que agora o que aconteceu? Isso aqui é uma função contínua que sai do beta ômega e chega aqui, sobrejetora num denso. Lembra que isso aqui é um compacto, então a imagem disso é fechada. Então se você é uma coisa que é... A imagem vai ser um fechado que contém um denso, então ela vai ter que ser tudo. Tá claro? Certo? Ó, aqui a gente já sabe que ela cobre um denso, então portanto aqui ela cobre um denso. A imagem é pelo menos densa. Mas como o beta ômega é compacto, ele é fechado, imagem de compacto é fechado. Desculpa. Como ele é compacto, imagem de compacto é compacto e compactos são fechados. Estamos no universo Hausdorff aqui. Então, essa função aqui automaticamente ela é sobrejetora. Bom, mas se ela é sobrejetora, a quantidade de pontos que tem que ter aqui é pelo menos essa quantidade de pontos, e essa quantidade de pontos aqui é contínuo, certo? Porque você tem contínuo elevado a contínuo aqui. Então, desculpa, a quantidade de pontos que você tem aqui é partes de contínuo, que é 2 elevado a contínuo, que é o que a gente tinha comentado lá em cima. Então agora a gente tem a outra desigualdade, então você tem esses dois resultados. Tudo bem? Vamos fazer mais uma aplicação desse tipo de resultado para fechar aqui, a gente não ter que voltar para esse assunto depois, vou fazer todas as coisas de novo. Essa proposição, ela tem... Eu acho que o enunciado dela é interessante por si só, mas ela tem uma aplicação bem bacana. Suponha que você tenha um f contido em beta ômega, tá? Fechado e infinito. Certo? Então f contém uma cópia de beta ômega. Tá? Então, qualquer fechado infinito que você pegar dentro do beta ômega, ele tem uma cópia do beta ômega inteiro. Tudo bem? Então, aqui vai ser um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que fazer uma demonstração ela um pouquinho mais trabalhosa. Eu vou tentar dar mais ou menos aqui a ideia. Você consegue fazer o quê? Vamos fazer um desenho. Você tem aqui o beta ômega inteiro. Tá? Então, aqui vai ser o beta ômega. Aqui está seu fechado infinito. Tá? Então, esse aqui é meu F. Eu vou construir uma família de pontos ANs que vão estar aqui dentro. E eu vou construir uma família de abertos disjuntos que tem esses caras aqui. Então, você tem isso. Ficou ruim aqui meu desenho. Vou ter que pular alguns. Então, ó, esses pontinhos aqui eu vou chamar de AN e esses abertos eu vou chamar de VN. Tá bom? Então, você define esses abertinhos aqui, esses caras, são infinitos pontos aqui dentro do meu F. Eu tenho essa família de abertos disjuntos, isso aqui você consegue construir. Tá bom? O que vai acontecer? A coleção desses ANs, vamos colocar aqui, eu vou chamar de N, a coleção dos meus ANs. Automaticamente, como você pegou os abertos disjuntos, esse como subespaço são pontos isolados. Eles não são isolados de verdade no seu espaço, mas como subespaço são pontos isolados. Então esse troço é o meu morfo a ômega. Tudo bem? Ok. Aí agora qual que vai ser o truque? Eu vou definir, eu vou mostrar que esse cara, se eu tomar eu vou mostrar, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que o fecho desses caras, né, então repara que você está o AN, esse conjunto N, dentro do meu F, eu vou tomar o fecho deles. O fecho deles, obviamente, é uma compactificação para eles, né, porque ele vai ser denso automaticamente dentro desse negócio, está dentro do Hausdorff, então está tudo certo. Eu vou mostrar que qualquer função contínua definida nesses ANs pode ser estendida para o fecho. Se ela puder ser estendida para o fecho, então esse fecho é o beta ômega, porque você começou com uma coisa que é igual aos naturais, é um compacto e tem a propriedade de extensão função contínua. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma função agora definida sobre esses caras. Tá certo? Esses caras são abertos disjuntos no beta ômega inteiro. Certo? Então, cada um desses abertos, eles vão pegar coisas,
esses pontos que eu estou pondo aqui embaixo é o ômega. Tudo bem? Pode ser que eu não peguei o ômega inteiro, pode ser que alguns ficaram de fora, mas com certeza cada aberto desse tem pelo menos um ponto de ômega, pode ter vários. Por quê? Porque o ômega é denso em beta-ômega. Tá? Então o que, que eu começo? Eu pego essa função, vou tentar explicar aqui qual que é essa ideia geral sem fazer a conta. Tá? E aí a conta você olha lá na apostila. Eu pego a minha função, ela está definida valendo alguma coisa. Então, esse pontinho, sei lá, vamos supor que ela vale 5. Eu pego todos os pontos que estão no mesmo aberto, lá nos naturais, e falo que vale 5. Tá certo? Pego esses pontos aqui, eles vão valer, sei lá, nesse ponto essa função valia, sei lá, 7. Então, esses pontos que estão nos naturais, eu ponho que vale 7. Eu não estou criando contradições aqui porque os abertos são dois vezes juntos. Tá certo? Beleza. Então eu vou construir agora uma função aqui embaixo que é nos naturais e que é contínua, automaticamente, porque toda função que sai dos naturais é contínua. Se ela é uma função dos naturais que está chegando. Bom, eu tinha que fazer chegar no intervalo 0, 1, né? Então você não podia valer 5, 7 nem nada. Ela tem que chegar num ponto no intervalo 0, 1. Essa função aqui embaixo, definida dos naturais, admite uma extensão contínua para o beta-ômega inteiro. Tudo bem? O que a gente faz? Você consegue provar, tá? Aí como é que é lá no meio das contas, que na verdade essa extensão contínua que você pegou, aqui vale a mesma coisa que a sua função original, certo? Porque agora eu tinha uma função, construí uma função aqui embaixo, estendi essa. Essa extensão que você faz vai coincidir com o que você tinha aqui. Então, essa extensão inteira que você fez aqui dentro, ela é também uma extensão para essa. E ela é uma extensão para tudo, continuamente. Em particular, para o fecho desse aqui. E aí você consegue mostrar o que acabamos de mostrar o que a gente queria. Então a gente tem a extensão de função contínua aqui para essa. Qual que é uma aplicação desse negócio? Uma aplicação disso aqui é o seguinte. Em particular, se você tiver qualquer fechado infinito dentro do beta-ômega, se ele tem uma cópia do beta-ômega, lembra, o beta-ômega tem tamanho quê? 2 elevado ao contínuo. Então, qualquer fechado infinito dentro do beta-ômega tem tamanho 2 elevado ao contínuo, certo? Tem o tamanho máximo possível lá dentro. Em particular, o que acontece? Beta-ômega não contém sequências convergentes não triviais. Por que ele não tem sequências convergentes não triviais? Porque se ele tivesse uma sequência convergente não trivial, ela formaria um conjunto fechado, infinito. O que eu quero dizer com uma sequência convergente não trivial? Que ela tem infinitos pontos, de fato, né? Ela não é uma sequência quase constante. Então, se você tiver uma sequência convergente não trivial, ela é um conjunto infinito fechado. Só que ela seria inumerável. E o beta-ômega não tem isso, ele só tem conjuntos fechados infinitos para ele, tem que ter tamanho 2 elevado ao contínuo, que é muito maior que isso, então isso aqui não tem sequências convergentes não triviais. Então a gente acabou de ver que aquela generalização de compacidade, que é toda sequência tem subsequência convergente, no beta-ômega não funciona. Qualquer sequência que você pega, não trivial, não tem subsequências convergentes, simplesmente porque o beta-ômega não tem sequências convergentes não triviais. Tá certo? Então, mas ele é compacto, certo? Então é um outro lado que a gente tinha feito lá com o ômega 1, né? Que o ômega 1, toda sequência tem subsequência convergente, certo? E ele não era compacto. E esse aqui agora a gente está pegando um compacto que não vale o outro lado, que tem toda a sequência. Não é verdade que toda a sequência dele tem subsequências convergentes. Tá? Então a gente acabou de mostrando que essa generalização não funciona em nenhum dos lados, no caso geral. Tá certo?